presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desencadeou uma guerra tarifária com a China, México e Canadá, os três principais parceiros comerciais dos norte-americanos. Trump impôs uma série de tarifas sobre as importações dos produtos chineses, mexicanos e canadenses. Para o professor Bruno Deconte, do Instituto de Economia da Unicamp, os impactos podem ser negativos, inclusive para os norte-americanos. O objetivo do Trump em primeiro lugar, baixar o déficit comercial estadunidense, né? Eles têm um déficit muito grande desde 1990, então o objetivo dele desde a campanha é esse, né? Reduzir o déficit, atrair produção para os Estados Unidos. Mas não é fácil, né? Não é fácil, você mesmo disse na tua pergunta, a gente vive um mundo globalizado, não é trivial trazer uma empresa que produz na China para os Estados Unidos, né? Então, eu diria que o resultado imediato não é uma rápida, né, reindustrialização estadunidense, e que, então, nesse sentido, tem coisas ruins que podem acontecer para os Estados Unidos, né? Elevar tarifa significa possivelmente aumento de preço, pode gerar inflação nos Estados Unidos, mas mais do que tudo, enfim, pode também gerar uma queda de importação que não seja imediatamente substituída por produção doméstica, né? E, claro, vai haver retaliação, né? E isso, Trump, ele se coloca acima de Deus e do mundo, né? Mas ele tem que saber que ele está lidando com outros países e está lidando com a China, que vai retaliar, né? Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, né, ainda em termos nominais, e a segunda em termos de corrente de comércio, né, a segunda mais importante do mundo para o comércio global. Então, claro, né, ter a relação econômica com os Estados Unidos abalada é motivo de preocupação para qualquer país. Então, o impacto imediato e que esses países podem temer é de queda das exportações, né? Então, que as exportações canadenses, mexicanas e chinesas para os Estados Unidos caiam, né? Eu diria que a tendência é que se chegue a acordos, mas, claro, não sabemos, pode ser que a coisa se arraste. De fato, não é a primeira vez, né, que historicamente se tenta resolver os problemas domésticos, né, por conta de subir tarifa, e nas outras vezes houve também retaliação, né, e nesse momento do imediato pós crise de 29, foi o que aconteceu, né? O entre guerras como um todo, mas particularmente nesse momento, foi uma fase de protecionismo, né? Então, os Estados Unidos subindo tarifas para tentar reduzir importação, enfim, o que houve foi que outros países também subiram tarifas, e nessa guerra comercial, os Estados Unidos acabaram aprofundando a sua própria recessão, né? Então, esse é um risco, de fato. À época, enfim, o contexto era outro, né? As tarifas, à época, médias já eram muito mais elevadas do que são hoje, né? Mas ficaram marcas, né? Ficaram feridas aí na história estadunidense. Tanto é que depois da Segunda Guerra, ainda antes de concluída a guerra, foi convocada nos Estados Unidos, e não por acaso, uma conferência que ficou famosa, a Conferência de Bretton Woods, que tinha como objetivo central ordenar o sistema monetário e financeiro internacional para quê? Justamente para liberar o comércio novamente. Então, o objetivo era acabar com aquela guerra protecionista que tinha sido a regra do entre guerras e permitir que o mundo caminhasse rumo ao livre comércio. Mas tem analistas, o Varoufakis, que foi ministro das Finanças na Grécia, né? Ele está com uma hipótese que é bastante razoável de que, na verdade, eles estejam fazendo isso nos Estados Unidos com uma expectativa, que é qual? Que, a partir dessa ameaça de subida de tarifas, os outros países parceiros comerciais principais dos Estados Unidos, né, no caso o México, o Canadá e, sobretudo, a China, aceitem valorizar suas moedas. Qual que é o raciocínio? Se esses outros países, e a China em particular, valorizar suas moedas, isso em si já serve para estimular as exportações estadunidenses para a China, porque os produtos estadunidenses ficam mais baratos na China, né? E, ao contrário, desestimular
as importações dos Estados Unidos, que os Estados Unidos fazem da China, porque aí os produtos chineses, então, ficam mais caros, né. Então, o que o Varoufakis diz é que, na verdade, nesse caso, o impacto inflacionário poderia ser menor, né. Então, o raciocínio, a hipótese do Varoufakis é que, na verdade, seria um blefe, né, para chegar a isso, a apreciação da moeda dos outros países. E isso também já foi visto na história. Nos anos 80, o Reagan fez um acordo, outro acordo também, acordo do Louvre, nesse caso, mas liderado pelos Estados Unidos, para que, no caso, não era a China, era o Japão apreciasse sua moeda, favorecendo a economia estadunidense, e o Japão, à época, topou. A grande diferença, é que a China não é o Japão. O Japão tem uma dependência militar extrema, né, em relação aos Estados Unidos, é o caso que na literatura a gente chama de desenvolvimento a convite, enquanto a China tem uma autonomia, uma soberania, né, que certamente fará com que a China não aceite facilmente isso que o Trump pode estar planejando, que é a apreciação da moeda chinesa.